Olá. É... Bom, para desconstruir um pensamento do cotidiano e falar para vocês de como aprender no século XXI, eu queria contar um pouquinho de uma experiência que eu tive durante a graduação, que eu tive bastante dificuldade para aprender na graduação, e por um motivo bem simples. E a solução que eu achei, que eu queria passar para vocês aqui, já demorou para eu passar isso para as pessoas, porque eu vivo reclamando que a gente ainda ensina como se ensinava há 300 anos e que algumas coisas podiam mudar. Então, o que eu queria passar para vocês é um pouquinho menos de reclamação e um pouquinho mais de solução do que dá para a gente fazer hoje em dia para aprender um pouco mais. E o problema que eu tive na graduação foi o seguinte. No último ano do ensino médio, eu já estava estudando para o vestibular, já estava focando no que ia cair no vestibular para a minha área de biológicas. Então, tinha algumas aulas que eu dava uma cochilada, que eu dormia. E o problema é que se você se acostuma a dormir numa aula de 45 minutos, quando você cai na graduação, que a aula dura 4 horas, é impossível não dormir. Assim, 2 horas, o intervalo, e 2 horas de aula. Eu virei o pescador da sala, sabe? Que você fica tentando... Você não está nem dormindo, nem acordado, está todo mundo dando risada para ver até onde você vai com a cabeça antes de bater na mesa. E eu tinha uma certa dificuldade de perder uma parte da aula, especialmente quando era uma aula longa, por isso. Mas uma coisa mudou do meio para o fim da minha graduação. Do meio para o fim da graduação, eu comecei a dar aula em cursinho. E depois que eu comecei a dar aula em cursinho, mudou a maneira como eu via a minha graduação. Se antes eu dormia em algumas aulas, agora eu dormi em todas. Tudo. Porque o que eu não falei para vocês é que o cursinho era um cursinho noturno. Eu dava aula no cursinho popular, que fica a 4 cidades de distância de São Paulo. Eu sei porque a gente passou na frente de lá hoje. E eu dava aula à noite, saía de lá, ia para a USP, saía da USP, pegava o metrô, fazia a última baldeação correndo, ia lá para a Zona Sul de São Paulo, eu chegava em casa 1 da manhã, e eu tinha que acordar no outro dia, 6, 7 da manhã, para voltar para a aula. Então não tinha jeito, eu ia chegar cansado mesmo, com sono e dormir. Mas eu comecei a prestar muito mais atenção nas aulas. Porque agora eu tinha alguém para quem contar o que eu estava aprendendo. É muito louco isso. Porque antes eu via a aula, se eu tivesse perdido legal, depois eu pegava uma anotação. Agora, eu tinha que dar uma aula daquilo depois, então eu tinha que saber o que estavam falando. Se eu tivesse pescado na aula, eu tinha que pegar a anotação. A hora que eu fosse estudar para a prova, eu tinha que revisar aquilo com muito mais atenção, porque depois eu ia falar isso para os meus alunos. Melhor ainda se tivesse uma curiosidade. A minha paixão era ouvir alguma coisa legal em aula e poder repetir isso depois na minha aula. Sabe, o professor Gregório, de anatomia vegetal, falou uma vez que o tronco das árvores ele tem uma tensão maior por dentro, como se fosse um concreto armado, e é isso que, quando a árvore balança, não deixa ela quebrar. E é por isso que... Aliás, vocês sabiam que é por isso que um mastro é melhor se ele for feito com um tronco só de árvore do que se ele for feito com várias tábuas juntas, porque ele fica muito mais resistente por causa dessa armação? Tá vendo? É mó legal. E eu tinha que contar essas coisas para os alunos. Eu tinha esse anseio de ouvir uma coisa legal e repetir para os outros. Está aqui a Paloma, minha esposa, que há 15 anos é meu pinico de curiosidade. Se eu ouço alguma coisa legal, eu tenho que contar para ela. E eu estava só repetindo isso agora com os alunos, mas prestando muito mais atenção. E aí, quando eu saí da graduação, fui para a pós-graduação, fui fazer mestrado, eu não podia mais dar aula. Só que, inconscientemente, eu continuei repetindo essa vontade de ensinar alguma coisa legal que eu estava aprendendo para outras pessoas. Eu comecei a escrever um blog, que virou Rainha Vermelha, que era um blog de biologia, virologia, o que eu estava estudando na época e o que eu podia passar para as pessoas. E eu tinha que escrever lá o que eu estava aprendendo, porque era legal o que eu estava aprendendo. E eu continuei com essa sensação de que quando você passa alguma coisa para as pessoas, você aprende melhor. Não tem nada melhor para você saber o que você sabe ou não sabe do que você trocar um slide na apresentação e entrar alguma coisa que você não sabe. Bate aquele vazio no estômago que você fala, meu Deus, eu não sei isso, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou uma fraude. É ótimo para você aprender o que você não sabe, ter que revisar aquilo depois e, quem sabe, chorar um pouquinho no banho. Vai amadurecer, faz parte. E, com o tempo, eu acabei partindo para drogas mais pesadas. Além do blog, eu comecei a fazer vídeo. E agora, toda semana, eu tinha que falar alguma coisa para as pessoas sobre ciência. E essa paixão foi aumentando. O que eu não sabia, na época, é que essa sensação que eu tinha de que ensinar outras pessoas te ajuda a aprender, tem um bom embasamento. Ensinar, de fato, é uma das melhores formas de aprender. Para quem quiser ver como, tem um livro que eu recomendo demais, chama Visible Learning, do John Hattie, que é uma meta-análise de meta-análises. Ele é um estudo de estudos que revisam estudos, que revisaram estudos sobre o que funciona ou não em educação.
Tudo que der para testar em sala de aula, que testaram e mediram se muda a aprendizagem dos alunos, já foi revisado. Uma outra revisão revisou as revisões e ele revisou as revisões das revisões dos estudos. Você aprende um monte de coisa legal com esse livro. Por exemplo, atividade fora de sala de aula, em escola, não traz nada de novo para os alunos. Em relação à aprendizagem, pode trazer experiência de vida e outras coisas, mas para a matéria de escola, não adianta muito. Férias de 2 meses atrasa o aprendizado, que é uma beleza. Você regride meses de aprendizado com as férias. Mas, um pouco contra-intuitivo, não sei o que você pensa, mas foi uma novidade para mim. E a maioria das soluções que ele encontra que realmente fazem diferença em sala de aula tem a ver com a interação do professor com o aluno. Mas isso fica para uma outra hora, depois a gente conversa. O ponto é que quase tudo que ele encontra só funciona dentro do ambiente da escola. Só funciona com professor, com tutoria e com alguma coisa assim. Um dos poucos métodos que realmente funciona de aprendizagem que dá para fazer em casa é ensinar outras pessoas. Isso foi uma das poucas coisas que eles encontraram. E o mais legal é o seguinte, não é que a gente não faz isso em sala de aula porque não funciona. A gente não faz isso em sala de aula porque é um trabalho dos infernos. Você pegar 60 alunos numa sala, principalmente se eles forem novos, e colocar um para ensinar o outro e tentar segurar essa turma. Então a gente não usa isso em sala de aula porque é uma limitação da sala de aula. Mas essa limitação não existe mais no mundo real. Hoje, a gente tem internet para isso. A gente tem como ensinar outras pessoas por N meios. E quando você faz isso, você realmente está aprendendo melhor o que você está aprendendo. Especialmente se quando você for ensinar alguém, você avalia o que você não sabe, você avalia o que não está claro, sente falta do que você precisava aprender ou precisava retomar, percebe quais são as suas deficiências. Ensinar outras pessoas tem um melhor benefício, que é te ensinar a aprender mais e aprender melhor. Isso é uma coisa que faz uma diferença enorme e que hoje em dia a gente tem a solução à mão para fazer. Então, se você quer aprender alguma coisa nova, quer aprender a tocar um instrumento, andar de bicicleta, uma outra língua, aprender a programar, está na graduação, quer memorizar melhor a matéria, ensina alguém. Faz um blog, escreve texto, edita artigo de Wikipédia. Isso beneficia bastante gente junto com você. Se tiver com coragem, disposição, faz vídeo. O vídeo é legal porque se for uma habilidade física que você está aprendendo, tocar instrumento, você tem como transmitir isso melhor para as pessoas. E faz isso que você vai ver o quanto você aprende mais e o quanto você pode ter contato com pessoas interessantes por fazer isso. Inclusive, se você está preocupado porque, eu comecei a aprender agora, eu mal aprendi o que eu estou querendo ensinar para as pessoas, o que eu vou ensinar para alguém? Fica tranquilo que pode ser até melhor nessa situação. Tá? Tem um experimento muito legal feito em Glasgow, em 2017, em que eles pegaram alunos de graduação de primeiro ano e docentes e pesquisadores e puseram as duas categorias para escrever artigos de comunicação científica para as pessoas. E o que o público que lia mais gostava eram os artigos dos alunos de graduação. Porque os alunos de graduação usavam uma linguagem mais simples, eles eram mais elaborados, eles incluíam mais detalhes que os professores já assumiam que todo mundo sabia. Então isso era até mais acessível para as pessoas. Então se você está só aprendendo, mal começou, fica tranquilo. Porque o que você tem para ensinar para outras pessoas, principalmente para quem também está começando a aprender, às vezes é melhor do que o que alguém que já tem muita experiência, anos de dedicação, mas não tem muita didática. As pessoas vão aproveitar. E o melhor é que isso ainda te dá uma empolgação muito maior. Porque ao contrário de fazer aquele trabalho de graduação, de aula, que você vai dar, alguém vai corrigir, enfiar na gaveta e nunca mais vai ver, o que você ensina para as pessoas, principalmente pela internet, está lá disponível para todo mundo, para sempre. E outras pessoas podem ter contato com aquilo. Uma das melhores experiências que eu tive dando aula foi pegar alunos de graduação da licenciatura de Biologia e colocar eles para editar a Wikipédia durante o surto de Zika de 2015. Os alunos foram lá, desmentiram boatos na internet, tiraram uma reportagem errada do ar. E o artigo que eles editaram sobre Zika na Wikipédia, de lá para cá, teve mais de 220 mil acessos. Então, eu não sei de nada que a gente faz de atividade de escola, de ensino, que pode ter um impacto tão grande nas pessoas, quanto um ato bem simples desse, de falar, olha, ao invés de você me entregar o que você está fazendo, você vai entregar para as pessoas. Você vai ensinar outras pessoas o que você está aprendendo. É muito mais empolgante isso, é muito mais motivador. Tanto que é disso que eu vivo hoje. O que eu faço toda semana é justamente ensinar outras pessoas. Né? Eu sempre tive essa sensação
de que eu gostava de ensinar. Eu adorava ajudar alguém que estava de recuperação, ou alguém que estava em sala de aula, estava atrasado, alguém que não tinha entendido o que eu tinha entendido. Eu adorava ir lá e contar para aquela pessoa o que eu tinha acabado de aprender. E eu continuo fazendo isso agora, o tempo todo, contando para as pessoas o que eu acabei de aprender. O que as pessoas não sabem, quando elas veem o Nerdologia, é que quem está aprendendo com Nerdologia não são elas, sou eu. É isso.